Eu tenho te acompanhado bastante nas redes sociais, até para aprender um pouco mais sobre performance. E recentemente eu vi você falando sobre flow e momentum. Sim. O flow, a gente já tinha conversado um pouco sobre flow antes, mas esse termo momentum foi um termo diferente, foi um termo novo para mim. Fala um pouquinho pra gente sobre esses dois termos, o flow e o momentum. Então, o flow é quando você tá, por exemplo, no meio de uma competição e na sua mente começa a vir pensamentos negativos. Por exemplo, o Hyrox que eu faço hoje, né? Acaba sendo um circuito muito intenso que a gente faz. Então, na sua cabeça sempre vem pensamentos: tô cansado, não vou conseguir, será que vai dar? Então o flow é você assumir o controle daquele pensamento, você calar aquela voz na sua cabeça e deixar um clima tranquilo para você seguir fazendo a prova, porque no fundo tá tudo bem. Mas a sua cabeça, a gente tem a tendência de ouvir essa voz que sempre vem com pensamento negativo. Então o flow é você manter no flow, se manter tranquilo, mesmo quando tem um caos lá fora, mas internamente você tá bem. E o momentum é você manter isso constantemente. Você estar sempre em momentum, sabe? Que é uma coisa um pouco mais difícil, mas conforme você vai fazendo o flow acontecer, o momentum ele vai acontecendo também. Você vai sentindo que ele vai... Você vai meio que incorporando ele, sabe? Legal. Você falou sobre o tênis, eu comecei a praticar tênis também, gosto de assistir tênis hoje, eu vejo muitos atletas, muitas vezes, comemorando e colocando a mão na mente aqui assim. Sim. É um esporte de realmente tem que ter uma mentalidade muito forte, né? Eu acho que chega num momento de alta performance, quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, o que vai diferenciar é isso. Você concorda com isso também? Quando a gente chega no extremo ali do autodesenvolvimento, é a mentalidade que vai diferenciar realmente quem vai ganhar um campeonato, quem vai ganhar o campeonato da vida, na verdade, né? Nesses Sim. altos e baixos que a gente tem, né? Total, cara. A mentalidade, hoje assim, eu vejo que ficou um termo que o pessoal até brinca um pouco, né? Mindset, não sei o quê, mas assim, quem leva a sério, quem faz o esporte competitivo, quem já viveu isso ou vive esse meio, sabe que uma mentalidade para um esporte ou para uma profissão séria, né? Cara, muda o jogo totalmente. Então no tênis, por exemplo, eu que vivi o tênis competitivo, o tênis quase ele profissional, é uma coisa assim crucial. Você vê que os melhores atletas, o Djokovic fala direto também, sobre o quanto ele tem que se manter calmo no jogo de tênis, porque, cara, qualquer coisa que você desconcentra no tênis, você perde um ponto, de repente você perde 2, 3 games, você perde o jogo. Sim. Entendeu? Sim. Sozinho a pessoa consegue chegar lá, Rodrigo? Ou realmente qual que é o papel do mentor hoje? Na minha opinião, o mentor é o quê? Quem já chegou lá para te mostrar o caminho para você sofrer menos. Sim. Você concorda que o papel do mentor é esse? E muitas vezes a gente tem que estar rodeado de mentores, pessoas que a gente admira para poder nos ajudar a dar o próximo passo e alcançar aquele objetivo? Eu acho que esse lance de você estar junto com quem já fez o que você quer fazer é muito válido, sabe? Eu tenho essa experiência, uma vasta experiência em esporte competitivo e tal, e hoje eu trago esse cenário para empresários e empreendedores também. Mas o fato de eu já ter vivenciado tudo isso, então eu já consigo cortar o caminho para quem chega para mim e fala, o caminho é por aqui, entendeu? E assim, hoje eu vejo que o primeiro passo é a gente identificar essa voz na nossa cabeça. Então esse é o primeiro passo. Por quê? Nós não somos essa voz. Então a partir do momento que você sai de cena um pouco e enxerga essa voz na sua cabeça falando com você, você começa a ressignificar aquela voz que está falando com você. Porque aquela voz, se você prestar atenção nela, são pensamentos repetitivos que nós temos dia após dia. Então a gente não pode se identificar com essa voz, porque nós somos a consciência, nós somos o vazio, o fundo do mar, aquela tranquilidade. A parte de cima do mar, onde tem as ondas, os barcos passando, aquele barulho todo, é a nossa mente, são os pensamentos. Então esse é o primeiro passo, assim, para quem não sabe nada, é você parar e falar, eu não sou essa voz. E como que eu faço isso? Observe essa voz. Observe o comportamento dessa voz na sua cabeça. Porque você não é essa voz. Você acha que essa voz a gente pode relacionar com traumas, com padrões?
faz um pouco de sentido também. Totalmente, totalmente. Essa voz são crenças e paradigmas. Crenças limitantes. Sim, muitas vezes crenças limitantes que nós trazemos de quando nós éramos crianças. Que quem colocou essas crenças em nós? Muitas vezes professores, pais, tios, amigos, né? Que impuseram algumas coisas para nós quando nós éramos crianças e a gente aceitou aquilo como verdade. Ou até como nós interpretamos outras coisas, né? Experiências que nós tivemos e como nós interpretamos essas experiências. Sim. Né? E aí a gente traz isso como uma verdade absoluta. Só que muitas dessas coisas não são verdades. Sim. Então, depois de adulto, a gente tem que aprender que nós não somos essa voz e nós podemos ressignificar isso. Uau. Então eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? Depois tem outros passos, que a gente pode até falar sobre o Joe Dispenza também, sim. Mas eu acho que esse, assim, para quem fala assim, como que eu começo? Esse é o primeiro passo. Tá. Vamos falar do próximo passo, então? Vamos. A gente que tem feito algumas imersões juntos no gelo, trabalho de respiração. Fala um pouquinho aqui, que foi até um livro aqui que eu ganhei de uma pessoa que eu entrevistei, de uma entrevistada super legal, o Joe Dispenza, que eu sei que você é fã dele, né? Esse cientista que fala sobre o trabalho de respiração. Ele é um pouco controverso também na questão do mundo aí da ciência. Muitos falam bem, outros falam mal. O que você tem lido aí sobre o Joe Dispenza? O que você trouxe para sua vida sobre ele? Então, o Joe Dispenza, ele traz um assunto que eu acho que é muito interessante, que é assim, ele traz um pouco essa linha também de você observar os seus pensamentos. Por quê? Na verdade, isso é um programa que está instalado na nossa cabeça, na nossa mente subconsciente. Total. E aí, ele pede para você observar que você faz sempre as mesmas coisas. Então, os mesmos pensamentos geram os mesmos sentimentos, que geram as mesmas experiências, que geram as mesmas ações, que geram os mesmos resultados e que geram os mesmos pensamentos. Então, a gente não sai desse espiral. E muitas vezes, a gente mantém 10, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Quando você sai de cena um pouco e começa a se observar, você vê que você está tendo um padrão repetitivo ao longo de muitos anos. Então, é o hábito. É o hábito. Então, qual que é a abordagem dele? Vamos fazer coisas diferentes. Foi aí que eu resolvi também, depois que eu comecei a estudar o Joe Dispenza, que eu saí um pouco do fisiculturismo, que eu comecei a correr, eu perdi aí uns 20 quilos, fui fazer o Hyrox, que eu falei, cara, eu preciso ter novas conexões neurais, que é o que ele fala, quando a gente está fazendo as mesmas coisas, nós temos as mesmas conexões neurais. Quando você começa a ter novas experiências, você tem novas conexões neurais. Então você começa a aprender novas coisas, você começa a ter novos hábitos, novas ações, novos resultados. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, cara, isso é fantástico. Eu quero viver isso. Eu quero aprender isso. Eu quero viver novas coisas. Eu sou um cara curioso. E aí a gente pode entrar no assunto do gelo também. Que é uma coisa que... não é sobre gelo. É muito mais além do que isso. Muito, né? muito. Você, quando eu mostrei curiosidade sobre o gelo, você falou que a primeira imersão você fez foi até na casa do André Sanches. Sim. Eu fui lá também. Cara, foi uma experiência totalmente fora do que está acontecendo na mídia hoje, o pessoal colocando gelo, influenciadores têm feito isso. A sensação de você vencer aquela batalha. Não tem frio, tem pânico. Você se submeter àquele pânico, sobreviver àquilo e depois ter aquela sensação de prazer é inexplicável. É inexplicável. Tanto que a gente não foi uma vez só, né? A gente tem feito imersões em outros lugares, outros tipos de... Eu comprei a banheira em casa. Comprou a banheira, tem feito. Já me convidou várias vezes lá também para poder participar. E eu acho que não tem fim, né, Rodrigo? A gente está procurando cada vez mais experiências, desafiando. Você falou uma coisa muito interessante, cara, que é até engraçado. Eu, como médico, eu não tinha esse conhecimento, cara, que a nossa mente é programável e reprogramável. Realmente a gente tem um computador aqui. Sim. Como é que a gente vai quebrar? Primeiro identificar. Dar o braço a torcer primeiro, né? Identificar as crenças, quebrar essas crenças, buscar ajuda para poder dar o próximo passo. Às vezes você está amarrado numa crença que você não vai conseguir atingir os seus objetivos.
E é uma coisa ali que você precisa de uma ajuda, de uma terapia para poder quebrar aquilo. O esporte ajuda muito isso também, que é o que você vem trazendo cada vez mais, né? Sim. Eu acho que você não é só, você é uma espécie de um terapeuta também, né? O terapeuta que usa o esporte para poder realmente quebrar essas crenças, quebrar hábitos antigos, trazer hábitos novos. Eu acho que é bem para essa linha aí, né, Rodrigão?